Olá, sou a professora Letícia Pera Antunes Hart, pesquisadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, coordenadora do Laboratório de Paisagem e professora titular do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Nesta oportunidade, apresentarei o trabalho sobre o tema do estudo de regiões a regiões de estudo, desenvolvido com meus colegas da mesma instituição. Professor Carlos Hart, professor Marlos Hart e professora Patrícia Costa Pelizaro. Este trabalho é baseado na problemática investigativa decorrente da complexidade de aspectos envolvidos em pesquisas científicas sobre desenvolvimento regional. Sob essa ótica, a carência de integração de condições de competitividade e sustentabilidade, destacando a pluralidade de características envolvidas. Diante desse pressuposto, o objetivo geral deste trabalho é realizar a leitura crítica de um estudo desenvolvido para regiões do estado do Paraná. Os fundamentos teóricos essenciais dizem respeito à região conceituada como unidade espacial, caracterizada por certo grau de homogeneidade interna social, econômica, cultural ou ambiental, por exemplo, com diferenciação relativamente a outras áreas. O planejamento é definido como processo contínuo de orientação do desenvolvimento de territórios específicos, considerando suas características próprias e interações com outras localidades. Os procedimentos metodológicos adotados são adaptados da técnica Spider, estruturados em amostra, estudo de caso dos planos regionais de desenvolvimento estratégico do Paraná. Fenômeno de interesse. Abordagens do processo. Esquema. Leitura analítica de fontes consultadas. Avaliação. Teores históricos e cenários estudados. Tipo de pesquisa. Investigação exploratório aplicada. Os achados investigativos partem de informações institucionais, preliminarmente sob retrospectiva histórica, evidenciando que em 1970, o Paraná ostentava elevada dinâmica do setor primário, em suas porções norte e noroeste, centrada principalmente na cultura cafeeira destacada nas cores verde e amarela no mapa. Por outro lado, também contava com fortes centros produtivos dos setores secundário e terciário, representados por círculos vermelhos na mesma imagem, cujas dimensões mostram sua representatividade econômica naquele momento. Em 1973, foi elaborada a primeira política de desenvolvimento urbano para o Estado, com reconhecimento de alguns polos principais em vermelho no mapa e outros secundários em pequenas circunferências verdes na mesma ilustração. Para maior integração regional, foram propostos macroeixos viários, entre os agrupamentos dos centros de primeiro nível, implementados nos anos 1980, como um grande triângulo de integração. Em meados da década de 2000, teve início a elaboração dos Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico, com estrutura baseada em 4 eixos temáticos: institucional, socioeconômico, ambiental e territorial, sendo, como cenário atual, à época, diagnosticadas situações mais preocupantes, nos espaços delimitados por linhas em cores mais fortes no mapa, especialmente aquelas de tonalidade vermelha, que foram consideradas como social e economicamente críticas. Nota-se que o círculo vermelho central corresponde precisamente à parte interior do triângulo viário antes mencionado. Ou seja, essa estrutura de vias gerou desenvolvimento nos vértices, que já eram dinâmicos, mas não no centro do território estadual. Para melhorar essa situação e definir a regionalização,
houve maior aproximação de sobreposição de limites de áreas administrativas de diversas instituições, o que resultou em 10 regiões programáticas, algumas com subdivisões. Após a avaliação do cenário tendencial com determinação de forças e fraquezas internas do Estado, bem como de oportunidades e ameaças externas, foi traçado o cenário desejável, com definição de linhas estratégicas, hoje alinhadas aos objetivos da Agenda 2030. Esse cenário de desenvolvimento regional foi, então, discriminado em programas e subprogramas para as macro-regiões delimitadas. Centro expandido, leste, norte e oeste, sudoeste, assim como em projetos específicos para suas subdivisões. As réplicas à pergunta orientadora sobre quais são os obstáculos para a gestão regional permitem as considerações conclusivas de que, não obstante os aprimoramentos metodológicos do plano regional estudado, restam mais dúvidas do que certezas sobre resultados concretos em relação à realidade das regiões paranaenses. Para avanços nas respostas ao questionamento levantado, recomenda-se que trabalhos futuros progridam na análise de planos complementares, inclusive alguns em elaboração, e suas respectivas repercussões. Muito obrigada pela atenção. Disponibilizo abaixo o meu endereço eletrônico para futuros contatos.